meu, você tem vontade? Você tem vontade. Então, você tem vontade, você já tem o início da coisa. Eu acho que cinema mesmo é uma frase que me remete muito a Santos, assim. Sempre que eu escuto alguém falando cinema mesmo, pra mim já remete a cinema mesmo, e cinema mesmo pra mim é Santos, sabe? Bom, pra mim viver em Santos é algo muito mágico, né? Para além dessa cidade ser maravilhosa, a estética ser linda, todo canto que você vai é mágico. Ter figuras ilustres que representam Santos, como Pelé, como o próprio Neymar em alguns momentos, e ter essa vivência que Santos proporciona pra gente culturalmente, essencialmente de tudo, assim, é mágico demais. E tudo que Santos me proporcionou também, eu sou eternamente grato, porque esse lugar aqui mesmo é uma representatividade enorme, porque foi aqui que eu assisti grande parte das minhas referências. Foi no Roxy que eu cresci no audiovisual. O audiovisual começou a fazer parte da minha vida a partir do primeiro ano do ensino médio. Eu estudava numa escola em São Vicente e de lá recebi a oportunidade de vir fazer o Instituto Queirô, que é uma instituição daqui de Santos, não governamental, mas com a parceria de Santos que, meu, sem palavras. E dali pra lá, o bichinho, eu digo que o bichinho do cinema me mordeu, assim, e eu com 14 anos já sabia que era isso que eu queria fazer da minha vida. Eu sempre tive duas perspectivas, né? Infelizmente, de onde eu venho, ou você serviu o exército, ou você era CLT. A prerrogativa de ser autônomo no meio disso tudo, pra mim, eu olhei e falei, como assim? Eu posso ser meu próprio chefe, eu posso fazer minhas coisas e, para além disso, eu posso expressar minha arte e as pessoas vejam o meu olhar. Tipo, isso é real. E dali pra lá eu não consegui mais sair. Estar em Santos proporcionou todo o diferencial positivo da minha trajetória, porque foram todas as produtoras que me deram a primeira iniciativa, que deram a minha primeira oportunidade. Foi em Santos que eu conheci o cinema, foi em Santos que eu tive a oportunidade de consumir mais cinema, com a iniciativa do Roxy com o Queirô, que possibilitava toda terça-feira a gente vir para cá, se reunir, todos os jovens, escolher a sessão e estudar, não só ver o filme por ver a fotografia, ver a iluminação, ver a arte, ter noção de roteiro, de estudo de ator. Tudo isso se tornou mais viável e possível mediante a nossa realidade, que a gente não tinha dinheiro para ir para o cinema toda semana. E essa parceria que tudo isso proporcionou foi bem massa, assim, para a minha evolução profissional. Dentre as outras produtoras que me deram as primeiras oportunidades, a Janela Digital, a Mocotó Filmes, a AGV, foram empresas assim que me deram o primeiro pontapé ali e me inseriram dentro do mercado de trabalho em Santos. O Queirô, ele me apresentou o audiovisual. Se não fosse o Queirô, nesse aspecto, eu não conheceria o audiovisual e não saberia que era uma possibilidade de viver disso. Que era uma possibilidade, realmente um moleque periférico, preto, tipo, conhecer o cinema e fazer cinema. Eu conheci todas as áreas dentro do Queirô, sou muito grato por tudo que eles me proporcionaram de conhecimento, assim, real, e me enriqueceu muito para eu poder ter uma noção do que era o cinema. Minhas principais produções são difíceis de citar porque desde que eu voltei para o cinema, eu deixo bem gravado na minha cabeça o meu primeiro projeto que eu fui para a grande indústria, né, que quando eu fui para São Paulo e quando eu voltei para o cinema efetivamente, porque eu tive que ficar um tempo fora. Mas Mila no Multiverso, a primeira temporada, foi bem representativo para mim, porque eu fui fazer 2 diárias e acabou que fiquei fixo e não saí mais, que é até o final do projeto. Isso foi muito enriquecedor para mim. Dali já fixei dentro de uma equipe e pude fazer um dos projetos que para mim na época foi muito representativo e para mim eu acho que é um dos mais importantes, que foi o Escola de Quebrada, que é super representativo por ter sido feito e produzido por uma produtora de um jovem que veio de Santos, veio da Baixada Santista, atuou aqui em tudo. Então trabalhar no Escola de Quebrada para mim e ver o Escola de Quebrada ser entregue para a galera foi muito bom. Ainda estou aqui também é algo maravilhoso e épico assim para mim, porque eu não esperava fazer parte dessa equipe, eu não esperava fazer parte desse projeto. Eu tive a oportunidade, meu padrinho na área da maquinária, ele olhou para mim assim e falou, cara, saiu uma galera aqui do filme, você tem disponibilidade para vir para o Rio de Janeiro fazer 2 dias? Eu tenho. Não pensei, não argumentei, não nada, não sabia qual era o projeto, não sabia aonde eu ia me meter, sabe? Ele só olhou para mim assim e falou, só se prepara, porque você vai trabalhar com os caras que, assim, tem 10 anos de cinema. O mais novo aqui com a gente tem 10 anos de cinema. Digo eu, na época, tinha 2 anos de cinema efetivo, assim, 2 anos e meio de cinema efetivo.
Então me vi no meio de um monte de figuras ilustres do cinema, que eu fiquei tipo, meu Deus, são figuras que gravaram Central do Brasil, que gravaram filmes gringos que vieram pro Brasil, esse cara foi um maquinista, e eu tô trabalhando com ele. E para além disso tudo, ver Walter Salles dirigindo, ver Fernanda atuando, Fernanda mãe, Fernanda filha, cara, a experiência que isso tudo me proporcionou é impagável. É impagável, assim. São filmes pra mim que têm uma representatividade muito grande e muito íntima. As produções mais especiais pra mim foram duas. Pode parecer estranho, mas primeiramente o Escola de Quebrada, por ser uma questão mais social, sabe? O dono da produtora veio de um lugar próximo de onde eu vim. O tema do filme era sobre a minha realidade. Uma escola de quebrada, falando sobre costumes e ações dentro das escolas de uma comunidade. Então aquilo ali pra mim tem um quezinho muito de essência minha, e eu ainda estou aqui por questão de premiação e é isso, a tratativa que o Walter tinha, a sensibilidade que o Walter tinha com a equipe é algo mágico. Ele voltou do almoço, ele fez questão de chamar a equipe inteira do filme, colocou dentro de uma sala de um apartamento ali, colocou nós três de frente e fez um discurso de 2 minutos assim, enriquecendo a gente como profissional, como artista da área. Então, é aquele momento ali pra mim, dele e da Fernanda também, a Fernanda mãe, parar o set também, no final do momento, assim, Fernanda Montenegro parou o set e falou: vocês entendem que aqui a gente tá fazendo história? Talvez vocês não estejam entendendo isso. E, meu, a gente tinha acabado a filmagem, assim, ela não sabia, o filme não tinha sido lançado, mas pela experiência que a mulher tinha já, ela já olhou e falou: isso aqui vai ser grandioso demais. E é isso, trabalhar com figuras ilustres dentro do Ainda Estou Aqui pra mim foi muito mágico, assim, enriquecedor como profissional. Eu acho que o Walter Salles e o Conrad, pra mim, são pessoas que eu tenho um carinho, assim, um apreço gigante. Eu acredito que Santos tem um potencial gigantesco pro audiovisual. É absurdo. O Santos tem profissionais em todas as áreas no audiovisual. O Instituto Queirô vem formando jovens há muito tempo. Há muito tempo. E, infelizmente, metade desses jovens não estão na área, sabe? Não tiveram oportunidade de seguir na área, porque o mercado ainda continua um pouco inexplorado. Mas com iniciativas como o edital do Toninho, eu acredito que vem potencializando cada vez mais a possibilidade dos jovens estarem se auto-inserindo, sabe? Na cena do audiovisual em Santos. Santos, para mim, é uma cidade muito representativa em várias camadas, mas eu falaria que Santos é um lugar que se você vir para o Brasil ou se você vir para São Paulo, você não pode deixar de passar, sabe? É uma das orlas, pessoalmente falando, mais bonitas e uma das orlas mais extensas, que você passeia e você admira e você contempla tudo. É uma cidade icônica, uma das cidades mais antigas e uma das cidades que se reinventa a cada vez e a cada momento, vem se atualizando. Eu acho que Santos é uma cidade que não envelheceu. Meu lugar favorito de Santos eu tenho 2. Um é o Emissário, que eu tenho muitas vivências e muitas histórias no Emissário. Vivências desde antes do cinema até após o cinema, sabe? E por incrível que pareça, a outra é esse lugarzinho aqui. O Roxy, eu fiquei 2 anos aqui toda terça-feira, metodicamente, vindo assistir filmes com meus amigos, né? O Roxy foi um parceiro gigantesco do Instituto Queirô durante muito tempo e sempre possibilitou pra gente esse meio de estar vindo e consumindo cinema a todo tempo e na tela e com um recurso e com uma perspectiva gigantesca.